Olá, meu nome é Tatiana Costa Coelho e eu sou professora da disciplina na Formação do Educador do curso de Pedagogia. Antes da gente iniciar essa proposta da disciplina, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória como educadora. Eu sou professora, sou formada em História pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado na área de História. Há 16 anos eu trabalho como professora da Educação Básica, tanto no Ensino Fundamental 2, como também trabalhei no Ensino Fundamental 1. No ensino superior, eu trabalho há mais de 6 anos na faculdade, sou coordenadora também do ensino à distância e também leciono as disciplinas de educação à distância. Eu tenho uma prática na parte de educação à distância de 10 anos, né? Trabalhei junto do CAED, que é um local de formação de professores, né, do SEAD, do Centro de Educação à Distância, também da UFJF. Então eu tenho uma vasta, uma bagagem vasta na parte de educação. Sou também pedagoga, né? Adoro e amo a parte da pedagogia. É uma coisa que me encanta muito, me dá muito prazer em trabalhar. Enfim, essa é a minha trajetória como educadora. E ao longo desses 16 anos que eu trabalho, como na educação básica, não só em escolas públicas, mas também em escolas na rede particular, que eu também atuo, é muito comum, vocês que estão iniciando agora, vocês têm uma ideia sobre educação. Mas o que é educação? Vamos começar pelo seu sentido etimológico, que é o sentido da palavra educação. É um sentido amplo. Educação significa o meio em que os hábitos, costumes, valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para outra. É o ensinar de uma geração até a outra geração. A educação vai se formando através de situações presenciadas pela experiência de vida. Então, é a minha experiência de vida que eu vou passar a vocês, uma forma de transmissão do saber. Até aí, tudo bem. Esse é o sentido etimológico. É um dado humano. Então, educação, ela implica na participação do ser humano, uma construção cultural, que vai sendo mudada ao longo do tempo, da vida, das gerações. Então, nada nasce feito. O ser humano ele constrói, nada nasce pronto. E educação também é assim, ela vai se construindo ao longo do tempo. E aí, a educação ela sempre nos dá uma série de interrogações sobre questões de fundo sobre essa realidade. A gente sempre pergunta o que é mesmo educação, em que ela consiste, o que significa educar. Educar é moldar um indivíduo, desenvolver a potencialidade dele. Quais são os parâmetros da educação? Educar a partir de quê? Que ideias, modelos e princípios que a gente tem que seguir? Que corrente de pensamento? Quais são as dimensões da educação? Ou quais aspectos da realidade humana a educação deve abranger? Então, são perguntas. Quais são os valores envolvidos na educação? A educação é para a família, a educação é para a escola, né? Quem compete educar é a família, a escola, é a igreja, é a rua, que são espaços de socialização. Como é que fica o papel da família e o Estado, qual é o papel dele na parte da educação? Então, são questões, compromissos, limites, o que o educador pode fazer com a criança ou com o adolescente, no caso vocês, que vão lidar com todos os segmentos, se vocês podem lidar desde o segmento da parte da educação infantil, com o Fundamental 1, Fundamental 2, né, educação infantil, Fundamental 1 com professores, e na parte do Fundamental 2, ensino médio e até a universidade, como supervisoras ou como professoras também. Então, isso tudo são debates que vão acontecendo. Então, a educação, ela seria uma reflexão sobre a sociedade no qual ela se encontra. E também sobre o educando. Educação, ela implica na participação
do educador, que nós conhecemos como professor, pode ser professor, pode ser outras pessoas. Professor é uma profissão e educação ela não é só no espaço da escola, ela está em todos os segmentos da sociedade, ok? E o educando, que em muitos momentos a gente considera como uma folha em branco, né? E que aí a gente começa a construir o conhecimento. Será mesmo? É outra interrogação. De acordo com as novas teorias pedagógicas, não é bem assim. A gente não é uma folha em branco, a gente possui conhecimento. Mas isso é para outros temas, outros estudos dirigidos, né? Vamos pensar e raciocinar aí, a princípio sobre educação. E a participação do educador e do educando, tá? Então a gente deve raciocinar sobre o papel desses dentro do espaço da educação, né? Então, o ato de educar. Então a gente já sabe que na educação existem dois personagens, que é o educador e o educando, que a educação ela pode ser a transmissão de conhecimento, e tá esses dois, um que transmite e o outro que ele recebe, né? Então a gente entende que educar é uma praxis, é uma prática. E como é uma praxis, ela necessita de uma fundamentação, E aí cabe a pedagogia, que é a ciência da educação. A pedagogia é esse esforço da passagem referente ao ato de educar, que vai desde o senso comum, que nós chamamos, que é o que todo mundo entende sobre educação, até a sistematização do conhecimento da educação. Então, peraí, vamos pensar um pouquinho. Então, você está querendo me dizer que educação existe enquanto uma prática do senso comum, que diz que é a transmissão de conhecimento, e também existe a educação como uma praxis científica, Todos os métodos de educação, eles são rigorosamente testados como uma ciência. Sim, isso mesmo. Então, essa prática científica da ciência, a pedagogia, enquanto uma ciência pedagógica, ela surge no século XVII, que vai ser auxiliada por outras ciências. Quais são essas ciências? Psicologia. Vocês terão a disciplina de psicologia da educação. Filosofia. Vocês terão a disciplina de filosofia da educação. Sociologia, que também vai ser no próximo semestre. Então, vocês têm uma série de ciências que atuam dentro da pedagogia e que vão auxiliar em muito. Psicologia, do que seria nós, educadores, sem o conhecimento da construção da mente humana. A filosofia e a sociologia atuam de forma crítica dentro do pensamento pedagógico. Então nós temos, dentre outras, a antropologia também contribui para as ciências pedagógicas. Então nós temos uma grande importância da questão de educar, que implica na construção do homem, em todo o seu âmbito. E aí vem outros questionamentos. Que tipo de homem quero formar? Para que tipo de sociedade? E aí, tendo claras essas respostas, passamos por conteúdos. Que conteúdos que nós vamos usar para esse tipo, para a formação do homem? Então, isso tudo são perguntas. Qual metodologia que eu vou atuar? Qual metodologia eu vou usar? Então, são questões que implicam na formação do educador. Então, essa disciplina, ela serve para atuar de maneira bem prática para a formação do educador em todas as suas nuances. Já diria Assmann, educar é fazer emergir vivências do processo de conhecimento,
O produto da educação deve levar o nome de experiência de aprendizagem e não simplesmente aquisição de conhecimento. Então, a educação não é só transmissão de conhecimento, como o senso comum afirma. Educação é muito mais amplo. A educação, ela só vai ter bons resultados quando a gente gera experiências de aprendizagem, né? Criatividade, construção de aprendizagem, isso é muito importante, criatividade no processo de educação. Então, tudo isso, eu vou dar um exemplo para vocês. O modelo que vocês vão vivenciar de educação é totalmente diferente do modelo que eu vivi na minha graduação. Então, portanto, tá vendo? As ciências pedagógicas, ela atua para a formação de um educador crítico, né? Aí, um educador conhecedor da mente, um educador conhecedor de todos os processos que levam à aprendizagem. É esse o objetivo da nossa disciplina a priori. Entender sobre educação, vocês vão ver no material. Não se esqueçam de fazer uma leitura do material, do texto que vai falar um pouquinho sobre educação. Discutir, fazer atividades em sala de aula. É a concepção de educação de vocês vão construir aí uma série de concepções aí dentro de sala de aula. Ver esse vídeo que vai instruir vocês o papel da educação. E esse é o nosso objetivo agora, mobilizar vocês sobre a educação no sentido amplo e a pedagogia enquanto uma ciência pedagógica, enquanto uma ciência que vai tratar sobre educação também. Então é só isso, um abraço a todos e até a sala de aula. Um abraço, beijo.